São inumeráveis as iniciativas que encontramos a partir da Federação Espírita Brasileira e de todo o movimento espírita no sentido de produzir conteúdo para a oferta do potencial consolador e libertador da doutrina espírita. Desde a campanha Comece pelo Começo, como inúmeras outras campanhas nacionais, a orientação do estudo salutar para a boa compreensão doutrinária tem sido recorrente nas estratégias de ação de incansáveis companheiros da área de estudo do Espiritismo. Certo é que todos esses esforços trazem como referência doutrinária as obras codificadas por Allan Kardec, em especial o Pentateuco, a Revista Espírita, Obras Póstumas, Viagem Espírita de 1862 e o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, e obras de autores encarnados e desencarnados que guardam coerência com a codificação espírita. Hoje nós vamos falar de estudo e entender esta convocação de Kardec em Obras Póstumas, no projeto que trata, aliás, no projeto de 1868. Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, meus amigos, mãos à obra, vamos estudar e transformar. Vamos lá? Seja bem-vindo, Carlos Campetti, coordenador nacional da área de estudos do Espiritismo. Carlos, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, Kardec nos presenteia seu raciocínio lógico e objetivo para nos falar do método desejável do estudo do Espiritismo. Inicialmente, o codificador apresenta o estudo sério, e ele sublinha isso. O estudo sério, isto é, contínuo, como condição para o conhecimento da doutrina espírita. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Temos aí o impositivo do estudo como condição de estreitamento com a doutrina espírita, que prescinde de achismos e está baseada na fé raciocinada. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, minha pergunta, Carlos, quais são as orientações diretas que devem nortear os centros espíritas no planejamento, implantação, desenvolvimento e manutenção das atividades voltadas ao estudo doutrinário, meu amigo? Muito bem, excelente, Cris. Nossa saudação fraterna a todos, a você que está conduzindo aqui esse momento, que é muito importante para todos nós, e a quem está acompanhando, o nosso abraço carinhoso e o nosso convite, de fato, para as reflexões em torno da proposta da orientação Centro Espírita, e no caso da área de estudo do Espiritismo, a orientação para a área de estudo do Espiritismo, que é o documento base, não é, de orientação do movimento espírita para o estudo do Espiritismo. Nós recomendamos, naturalmente, que quem for trabalhar com a área de estudo ou na área de estudo do Espiritismo, que entenda primeiro que não depende de tamanho do centro espírita. A diretriz, a orientação fundamental é: o centro espírita tem um estudo do Livro dos Espíritos, por exemplo? Então, ele já está começando a sua área de estudo. Tem um estudo do ESD, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita? Então, já está começando. Se tem os dois estudos, pronto, já tem 2 estudos na área de estudo do Espiritismo. Ah, mas nós não temos muita chance de crescer. Não importa, porque vai atender ao público que está buscando a instituição. Então, o tamanho não é fundamental, a primeira coisa. Agora, é fundamental, isso sim, que as pessoas envolvidas, nós já colocamos no plural, porque entendemos que a área de estudo do Espiritismo é um trabalho coletivo, como todas as outras áreas, não é, do Conselho Federativo Nacional. Não é um trabalho que se faça sozinho. Ainda que no centro é pequenininho, nós temos pouca gente, mas o centro recorre à federativa, à Federação Espírita do Estado.
não é? Para orientações, intercâmbio de experiências, e já então, com isso, estará baseando o seu trabalho no esforço de outros, como aqui está colocado, não é? Isso começou há muito tempo, desde o projeto 1868 de Allan Kardec, que a espiritualidade vem nos auxiliando, nos inspirando, nos conduzindo para que a gente compreenda a importância desse estudo sério que é colocado. Então, a primeira condição é que o trabalhador da área, seja facilitador, coordenador, não importa a atividade que ele desenvolva na área, que ele seja um estudioso do espiritismo. O que significa que ele faz esse estudo regular do espiritismo, esse estudo sério que Allan Kardec colocou aqui. Então, vai se reconhecer mesmo o que caracteriza o estudo sério e a continuidade que se lhe dá. E a continuidade não é uma coisa que você faça hoje e vai fazer daqui a um mês outra vez. O estudo regular é de todos os dias mesmo. Então, o trabalhador da área de estudo tem um compromisso consigo mesmo de estudar Kardec todos os dias. É um desafio para nós, mas é muito importante, porque nós temos que tratar daquilo que nós conhecemos. Como é que nós vamos reunir pessoas para o estudo do espiritismo que nós não conhecemos? Não faz sentido, não é isso? Então, diretriz da área. Estudo, que a pessoa que vai se envolver estude. E que a casa espírita, então, tenha pessoa ou pessoas de preferência, não é? Pelo menos uns 2 trabalhadores para começar, para acolher as pessoas. Primeira base, acolhe. Depois, vai dar um atendimento inicial para essas pessoas na conversa do que ela necessita em termos de, às vezes, conhecimento de aspectos básicos. Não adianta a pessoa chegar com fome e a gente dizer para ela, olha, vamos aqui conversar, tratar de uns assuntos e eu vou te dar comida de tarde. A pessoa não vai aguentar. Então, ela chega com sede, com vontade de saber certas coisas. E aí a gente, mas ela está curiosa. Atenda, acolha, faça com que a pessoa se sinta bem. E ela vai permanecer, então, essa segunda fase normalmente é de consolo. Né? E depois, então, vem o esclarecimento, que vai solidificar, e se a pessoa permanece, então, ela entra mais tarde, depois de um tempo na casa espírita, na etapa da orientação. A orientação tem 2 aspectos. A orientação pessoal para a solução das suas dificuldades ou para o encaminhamento da sua vida de relações com a família, com a sociedade, com o trabalho, pessoas do trabalho, na própria instituição espírita, então, e a pessoa vai se integrando ali, e ela se torna, então, também um trabalhador com o tempo. E aí vai ser a segunda fase da orientação, que é a orientação para o trabalho. Então, é muito importante que a gente compreenda esse aspecto do acolhimento, do consolo de quem chega, e nós, como trabalhadores também, precisamos entender a proposta de Jesus, que nós nos confessemos uns aos outros. Isso não é ortodoxia, não. Nós é que criamos ortodoxia. Jesus nos recomendou que nós conversássemos uns com os outros. Então, quem é que não tem suas dificuldades? Então, nós podemos conversar com o nosso companheiro de trabalho, com a nossa irmã que trabalha conosco, e a pessoa também ter a oportunidade de confiar na gente e a gente intercambiar experiências e orientações que a gente vai encontrando para nortear os nossos passos. Todos nós somos humanos, não somos super-heróis, não somos aqueles que sabemos tudo, muito pelo contrário. Então, a diretriz da área é para que as pessoas tenham oportunidade de também participar, de serem envolvidas dentro do processo, elas se sentirem à vontade para se manifestar com as suas dúvidas e também com as suas conquistas, com a sua experiência de vida, com aquilo que está encontrando no Espiritismo, que está norteando os seus passos, porque isso inspira a outros para que deem continuidade também aos seus esforços. Então, nós estamos observando aqui que a diretriz básica, então, é o acolhimento, é o consolo, é a orientação, é o esclarecimento e é a orientação da pessoa que chega em busca de saber mais a respeito da sua própria realidade, e é essa oportunidade que ela vai encontrar na casa espírita. Então, nós precisamos estar atentos para planejar o nosso trabalho, considerando essa realidade, e implantar o trabalho com consciência, sem pretensões, com simplicidade,
para que as pessoas que cheguem se sintam à vontade dentro. Desenvolver esse trabalho em conjunto, não colocar as minhas opiniões pessoais, porque eu sei como tem que ser. Esse tipo de orgulho não cabe dentro da área de estudo do espiritismo, como em nenhuma área do centro espírita, não é? Nós aprendemos uns com os outros, intercambiamos ideias, ouvimos os companheiros, e olha, a soma de um mais um trabalhador nunca dá só dois. Sempre a produção de dois juntos dá mais do que a produção isolada de um e um. Isso é muito importante a gente compreender. É o trabalho coletivo. E a manutenção da nossa tarefa implica em estar sempre atentos, em preparar novos trabalhadores. Pessoas que façam melhor do que nós estamos fazendo. E isso, da onde é que nós vamos encontrar esses trabalhadores? Às vezes a gente encontra, né, casas espíritas que têm um grupo de estudo, pô, mais de 1 ano, 2 anos de grupo de estudo, nós não temos trabalhadores. Eu digo, gente, e essas pessoas que estão estudando aí, o que elas são, afinal de contas? Não são potenciais trabalhadores? Então nós vamos integrar as pessoas dentro do processo, atentos, não é? Foi, inclusive, na preparação, a Cris leu uma mensagem muito interessante. O mal que você faz a outrem nunca faz mal só para outra pessoa, faz mal primeiro para você. Mas, em contrapartida, o bem que você faz para os outros não faz bem só para os outros. Primeiro faz bem para você. Então, nós temos que entender isso. Já pensou se a humanidade compreendesse isso? Nós estamos na área de estudo para auxiliar as pessoas a entenderem as leis divinas e conseguirem orientar os seus passos para, de tal forma, não é que é aquele chavão, mas que é importantíssimo. Hoje, cada um de nós, seja melhor do que nós fomos ontem. E amanhã nós sejamos melhores do que nós somos hoje. Então, a diretriz básica da área de estudo está na orientação à área de estudo do espiritismo, é formar o homem de bem, a pessoa de bem. Essa é a proposta, Cris. Maravilha, Carlos, uma explanação inicial muito assertiva e elucidativa, como não poderia deixar de ser diferente, meu amigo. Olha, a gente tem aqui uma recomendação, a gente vai logo na sequência para um bloco de uma roda de conversa com Elzi e Elzita, também da área de estudo, e a nossa recomendação é: lembre-se de escanear o QR Code, meus irmãos, que aparece aí na sua tela, ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material, a todo o material que fizermos referência. Voltamos já já. Bom, para ampliarmos a nossa conversa sobre esse assunto tão importante, trago aqui para a nossa roda de conversa as queridas Elzita de Melo Quinta, que é a coordenadora adjunta da área de estudos do Espiritismo, e a Elzi Nascimento, assessora da coordenação adjunta da área. E começamos com uma afirmativa. Na revista Reformador de janeiro de 1951, o benfeitor espiritual Emmanuel, sob a pena augusta de Chico Xavier, nos traz um belíssimo pensamento. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. E aí, em completude, Dona Ivone Pereira nos traz outro pensamento. O Espiritismo é uma ciência transcendente, uma filosofia celeste, a religião da moral e do amor que nos encaminha para Deus. Essa afirmativa está em um livro muito especial, uma compilação de entrevistas, Mediunidade Serena, de Ivone Pereira. E aí a minha pergunta para vocês, queridas: quais os primeiros passos para a implantação da área de estudos na Casa Espírita? O Carlos já nos trouxe no primeiro bloco uma série de diretrizes básicas, mas para a implementação, vocês podem explicitar esse passo a passo? Então, um grande abraço para a Cris, para o Carlos, Elzi, o pessoal da técnica, vocês que estão conosco. Temos esta noção de que o Centro Espírita é uma escola
onde se aplica uma ciência celeste, uma filosofia de construção e um aspecto de religiosidade que nos desenvolva a moral, é para nós um ponto crucial, porque como o Carlos já fez uma resenha extraordinária no início da nossa conversa, nós temos que entender o que é o primeiro passo. O primeiro passo é o foco nos objetivos e nos princípios da doutrina espírita. O segundo passo, entender que estudar espiritismo é, acima de tudo, descortinar todas as possibilidades para conhecer, compreender, sentir e vivenciar Kardec, porque assim, sim, seremos espíritas. E quando trabalhamos com esta perspectiva, nós temos logo na sequência o olhar para aqueles que estão sedentos, buscando esse conhecimento. Por onde começar? Começar pelo começo. Começar por Kardec. Começar pelo entendimento profundo da doutrina. Abrir comportas para que todos os interessados tenham acesso a esse conhecimento. Entender que em nossa organização, todos nós trabalhamos em conjunto. Não existe o doutor da lei. Tanto que aquele que trabalha com o estudo, ele tem o título de quê? De facilitador. O que é um facilitador? É aquele que facilita. É aquele que busca os recursos didáticos para clarear o conhecimento. É aquele que busca todos os recursos para que esse estudo se faça motivador, palatável e abra o interesse e atinja a cabeça e o coração de todos os que estão em um grupo de estudo. O que você acha, Zé? É isso mesmo. Nosso bom dia a todos, queridos amigos, e vamos dar continuidade a esse pensamento vendo a fundamentação. O que é um centro espírita? É uma escola onde podemos aprender e ensinar, porque é ensinando que se aprende, e plantar o bem, como o Carlos bem disse, e Cris também, você pratica o bem e você recebe muitas vezes multiplicado aquilo que você fez. E recolher as graças desta ação, aprimorando-nos, aperfeiçoando os outros na senda eterna. Então, no Livro dos Espíritas, nós encontramos a definição de estudo sério, como já foi visto, o que caracteriza é a continuidade que se lhe dá, e Kardec define também o que significa um estudo metódico. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começando pelo princípio, e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Muito bom. Eu queria exatamente colocar a luz e reforçar esse pensamento de ambas, porque muitas pessoas começam a recorrer à vontade, né, do estudo a partir de livros que não sejam os livros das obras básicas. E aí eu queria perguntar para vocês, talvez o Carlos pudesse complementar esse pensamento, apontando para nós os riscos disso. Nós, na nossa vida, passamos por muitas experiências, não é? Cecília Rocha, de saudosa memória, e que naturalmente segue nos inspirando do mundo espiritual, não é? Trabalhadora, dedicada. A Cecília Rocha dizia, ela costumava dizer, a gente não fica velho só para ficar feio, a gente fica velho para adquirir também experiência, não é? Então, a gente passa por muitas coisas que nos levam a essa conclusão. É natural, muitas vezes, não é? O impulso, o ímpeto, surge uma novidade, a gente quer conhecer a novidade. Mas acontece que se a gente não conhece a base, a novidade pode nos levar para qualquer lugar. É igualzinho aquela situação lá da Alice do País das Maravilhas. Quando ela chega para o gato e pergunta o caminho, ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, a mim não me importa muito. Ele disse, ué, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro, nós temos que identificar onde é que nós queremos chegar. E o Espiritismo nos vai colocar justamente, não só para onde nós precisamos ir, mas de onde é que nós viemos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para onde é que nós nos dirigimos? Quem é que define o rumo? Então, é muito importante a gente começar pela base. Se a gente não conhece a codificação, como é que nós sabemos o que é Espiritismo?
E aí nós temos que prestar muita atenção. O espiritismo, não existe adepto que seja o espiritista que não seria prático, digamos assim, não é? Eu sou de tal religião não praticante. No espiritismo não existe isso, não. Ou a pessoa é espírita ou não é. A definição que Kardec colocou do verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral e luta para domar suas más inclinações. Quer dizer, é um indivíduo ativo o tempo todo. Ele não é passivo. Então, é preciso primeiro conhecer a base. Uma vez que a gente conhece a obra de Allan Kardec, não é endeusando Allan Kardec. A gente fala a obra de Allan Kardec como referência, na verdade, a obra dos espíritos, que ele codificou. Ele mesmo teve o cuidado de dizer que ele não é o criador, que a doutrina não era dele, a doutrina era dos espíritos. Então, nós precisamos observar que os espíritos vão buscar lá na orientação primitiva de Jesus, a original, a lei divina como Jesus apresentou para a humanidade, e nos traz de novo esse ensinamento, sem a ganga daquilo que nós fomos colocando ao longo do tempo. Então, nós precisamos conhecer esse evangelho na sua pureza primitiva, revisitar o evangelho de Jesus à luz do espiritismo, porque o espiritismo é o consolador prometido. Mas como é que nós vamos receber o consolo se nós não conhecemos a proposta original? Então, é necessário ter essa visão do conjunto. A gente não pode colocar uma cumieira, colocar um teto numa construção que a gente não fincou as bases, não colocou as bases, não levantou as paredes. Então, é importantíssimo começar do começo. Todo mundo conhecer a obra de Kardec e depois ir para as outras obras. Para que a gente mesmo, as pessoas dizem assim, porque uma vez perguntaram para o Altivo Ferreira, um jovem, no encontro de jovens lá em Brasília. O Altivo Ferreira era vice-presidente da FEB, também já está desencarnado. O Altivo Ferreira, o rapaz perguntou, mas Altivo, são tantas obras, por que a FEB não publica um catálogo, uma orientação do que a gente deve ler? Aí o Altivo disse, olha, porque a Igreja Católica, ela já colocou, fez um índice proibitório, onde ela incluiu, inclusive, o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec está incluída lá no índice proibitório. Agora a FEB não pode fazer um índice recomendatório, porque senão seria a outra contrapartida. O espírita é um livre pensador. Por essência, cada um tem o direito de fazer o próprio exame, não depender dos outros, nem das instituições. Nós estamos sendo orientados para caminhar com os próprios pés. Nós somos filhos de Deus como todos os outros. Temos esse direito, mas também esse dever de aprender a caminhar com os próprios pés. Então é preciso conhecer o Evangelho de Jesus na sua essência, a obra de Allan Kardec, que vai iluminar esse Evangelho para a gente entendê-lo melhor, e aí então nós podemos ler todas as outras obras. E nós vamos saber. Vou fechar esse comentário. Nós estávamos numa reunião do Conselho Federativo Nacional, ainda no início dos anos 80. E no intervalo tinha uma roda de pessoas conversando. E eu fui lá para aquela roda, era ótima aquelas conversas nos intervalos, sempre é ótimo, as conversas dos intervalos são tão esclarecedoras, não é? Quando a gente está tratando das coisas sérias, não é? E um companheiro estava, bem na hora, ele estava dizendo assim, pois eu me sinto tão mal, porque eu faço palestras por aí, e eu chego, e aí me pergunto sobre uma certa obra, um certo autor aí, não é que... E eu quando cheguei na 10ª página, eu fechei o livro. E então, eu não li a obra toda, eu me sinto mal para avaliar, não é? Aí eu estava chegando e perguntei para ele, você lê Allan Kardec? Ele falou, não, eu estudo Kardec todo dia. Eu falei, ótimo. É por isso que você pegou o livro do fulano de tal, o livro tal, e fechou na 10ª página. Eu também fechei na 15ª. Mas eu não falei nome do autor nem do livro, como é que você sabe? Eu falei, porque eu também passei pela mesma experiência com esse autor. Parece espírita, está anunciado como espírita, tem conceitos espíritas na obra, mas lá no meio tem tanta opinião pessoal, interpretação equivocada, não é? Então, eu falei para ele, se você fechou na 10ª página, porque você já fez a avaliação, porque você conhece o espiritismo. Quando você conhece, normalmente você pega uma obra, no primeiro capítulo, normalmente você já identifica.
se a obra vale a pena ou não vale a pena. Então você já tem, não tem avaliação para colocar para as pessoas? Rapaz, você me deu uma tranquilidade agora, de fato eu já posso fazer a avaliação da obra. Então, às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente conhece o Espiritismo, dá uma tranquilidade tremenda. Porque você não precisa ficar preocupado. Olha, não leio tal coisa. É proibido tal autor. Onde é isso no Espiritismo? Não existe isso não. Todo mundo, e Kardec recomendou, para ler inclusive os que combatem o Espiritismo. Para a gente formar também a nossa convicção e saber como conversar com as pessoas. Alertas que Kardec disse. Que a gente não se preocupe com a palavra ensino. Porque ensina-se no diálogo, na conversa uns com os outros. Maravilhoso, perfeito. Aliás, são slogans ótimos, né? Comece pelo começo, e aí eu vou incluir mais um, tentando resumir a sua fala, meu amigo. Autonomia com discernimento. É isso que nós ganhamos, né? Agora, para Elzi e Elzita, o Carlos nos falou muito no começo, na explanação inicial, sobre a questão do acolhimento. Então, nessa estruturação da área, a questão seria como acolher, como preparar e acompanhar essas diversas atividades, essas diversas tarefas, nos seus múltiplos formatos. Tem algum conselho que vocês possam nos dar? Olha, Cris, conselho é complicado, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho nessa fala fantástica sobre a questão das obras em função de novidades. Nós temos que lembrar também, Carlos e Cris, que estudo é alimento. E alimento tem toda uma estrutura. Imagine uma pirâmide alimentar. Se você começa com o que está no vértice da pirâmide, você esqueceu a base da alimentação substancial. Então, quando nós abandonamos o começo, a estrutura da codificação kardeciana, para entrar no conhecimento de alguma obra que se diz espírita, mas que, na verdade, tem muito mais joio do que trigo, nós entramos em um processo alimentar de estarmos contando com uma verdadeira sobremesa indigesta. Então, se você quer formar a sua ação substancial dentro da construção do conhecimento, o primeiro ponto é Kardec. O segundo ponto, os autores encarnados e desencarnados que estão em consonância com a codificação. E daí, nesse foco, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque você não vai perder tempo. Então, o espírito novidadeiro de algumas coisas que surgem com o rótulo espírita, se você tem discernimento, você vai perceber que não é, e você não vai perder tempo. E quando você realmente está imbuído do espírito de Kardec, você entra naquela de discernir com bom senso. E você realmente sabe, num primeiro momento, descortinar o horizonte daquilo que lhe chega às mãos. Então, alimento substancial primeiro, sobremesa ao final, para coroar a sua alimentação. Mas, voltando ao seu questionamento, como acolher? Acolher com fraternidade. Entender que aquela pessoa que chega, ela não é uma tábula rasa. Ela traz os seus conhecimentos. Ela traz tudo aquilo que vivenciou. E isso deve ser trabalhado. O Carlos mostrou para nós aí um dos nossos documentos, que é Introdução ao Estudo do Espiritismo e Estudo da Obra Básica, que é um roteiro que surgiu através do trabalho exitoso de federativas que estiveram no primeiro encontro nacional da área de estudo do Espiritismo em 2015, na cidade de Belo Horizonte. Das 27 federativas que participaram desse encontro, o que foi que surgiu? Dois trabalhos exitosos, com experiências que trouxeram significado e que foi analisado por toda a equipe, depois compartilhado com todas as federativas, para ser finalmente chancelado pelo Conselho Federativo Nacional. Porque nós não somos obra de uma única andorinha fazendo verão,
Uma andorinha só não faz verão. Nós somos o quê? A composição de vários cérebros, de várias mãos, que buscam trabalhar dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a clareza meridiana da orientação espírita através da codificação de Allan Kardec. E isto significa o quê? Significa que é uma forma de trabalhar num sentido unificado. Então, neste livro que foi mostrado, Introdução ao Estudo do Espiritismo, o que é que nós encontramos? Uma série de temas instigantes que é de interesse de todos aqueles que querem conhecer o Espiritismo. Então, ali está uma sugestão para que a equipe se organize e passe a esclarecer. A pessoa quer conhecer sobre a realidade do plano espiritual, tem ali um tema. A pessoa quer conhecer como surgiu o Espiritismo, nós temos que trabalhar com o histórico, porque nós temos memória. A pessoa quer conhecer o que acontece com ela depois desta. A gente só leva da vida a vida que a gente leva. Então, vamos nos aprofundar nos temas que nos traz a obra Céu e Inferno, que traz para nós o estudo, os postulados da justiça divina. A pessoa quer conhecer sobre como lidar com os espíritos. Então, vamos pensar temas dentro do manual de orientação, que é o livro dos médiuns. A pessoa traz o seu coração aflito, necessita do consolo iminente. Então, busquemos o Evangelho segundo o Espiritismo e possamos trabalhar com os temas que estão ali de uma forma muito tocante, falando à cabeça e ao coração, para que a gente acione a obediência e a resignação para entender os processos das leis divinas. Porque se sofremos, há uma causa, há um motivo. E se essa causa não está aqui na nossa vida presente, com toda certeza, vem de longe, vem do passado. E nós estamos no presente com que função? Simplesmente reconstruir o próprio destino. E a doutrina espírita nos traz essa clareza. E depois temos nessa mesma obra que foi mostrada também outra indicação, que é estudar a obra básica com o cruzamento de obras que foram trazidas pelo plano espiritual para que pudéssemos entender o estudo da obra básica. Como? Por exemplo, você tem lá o Livro dos Espíritos. E o que foi que surgiu nesse tempo como novidade para que a gente entendesse melhor o Livro dos Espíritos? Só para início de conversa, nós temos uma obra que comemora o centenário de O Livro dos Espíritos, que é a Religião dos Espíritos, que te ajuda a entender o Livro dos Espíritos. Se você chega no Livro dos Médiuns, nós temos uma obra também que comemora o centenário do Livro dos Médiuns, que é a Seara dos Médiuns. E se você parte para o estudo de Céu e Inferno, o que é que você encontra? Qual a obra que comemora o centenário de Céu e Inferno? Justiça Divina. E se você chega na Gênese, qual que é a obra que comemora o centenário da Gênese? Nós temos uma série de indicações, como, por exemplo, Revolução em Dois Mundos, que nos faz entender melhor esse processo de entendimento do histórico, do início do mundo. Nós temos a Caminho da Luz, nós temos todo o Evangelho de Jesus que pode ser mapeado e estudado à luz do Espiritismo. Então, é esse enriquecimento. Nós temos a obrigação de fazer com que o estudo seja dinâmico, porque ele vai construindo paulatinamente a nossa percepção de conhecimento. Então, nós vemos que este trabalho na área do estudo do Espiritismo é resultado de experiências já bastante exitosas que vêm nas obras da codificação, mostrando aos trabalhadores e aos frequentadores dos grupos de estudo dos centros espíritas, através de um trabalho conjunto, viabilizando meios institucionais, materiais, humanos para a implantação, para a organização, capacitação
funcionamento da área de estudo do Espiritismo nas diversas instituições, com o intuito de quê? De promover a unidade de princípios espíritas sedimentados nas obras básicas do Espiritismo, como o Carlos se referiu, trabalhando a base, o alicerce, para incentivar, orientar o processo desta implantação, organização e consolidação do estudo regular, sistematizado do Espiritismo por meio do conhecimento, de compreensão, de aplicação dessas obras básicas da doutrina, dos clássicos do Espiritismo, das obras subsidiárias, bem como incentivo à vivência, à prática dos postulados da doutrina espírita com Jesus e Kardec. Muito bom. Vocês colocaram a questão do dinamismo, né, do estudo do Espiritismo. Uma questão que eu gostaria e que é recorrente, uma dúvida que é recorrente, é em relação ao jovem, né? A partir dos 18 anos. Esse jovem ele pode participar do ESD, e aí a questão é como promover justamente essa transição do jovem egresso da juventude, né, da mocidade espírita, para a inserção dele em harmonia dentro de uma estrutura do estudo do espiritismo. Quem poderia responder? Cris, antes de falar do jovem, só um pequeno resumo rápido. Quais os primeiros passos para a implantação da área de estudo na Casa Espírita? Então, o primeiro passo é conhecer os documentos orientadores do Conselho Federativo Nacional. E, na dúvida, recorrer à Federativa do Estado para apoiar a implantação dos estudos. Então, o primeiro passo é começar pela obra básica. O ESD é um estudo, não é, sistematizado da obra básica. Então, implantação do estudo do Livro dos Espíritos diretamente, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno, da Gênese, e também não é um grupo de estudo do ESD. E pode fazer paralelamente, ou começar pelo ESD, depois para a obra básica, ou começar com a obra básica e depois o ESD. Não tem uma sequência aí. Tem depois o estudo aprofundado da doutrina espírita, para quem quer dar continuidade aos estudos. Ah, mas tem pré-requisito? Não, depende. A pessoa às vezes já leu sozinha, conhece. Então é preciso aquela conversa tete a tete para saber, não é, onde a pessoa se situaria se a casa tem várias opções. Se a casa só, por enquanto, pode oferecer o estudo do Livro dos Espíritos, por exemplo, é o que ela tem nesse momento. Então, ela oferece para aqueles que ainda... Ah, mas tem gente que já estudou o Livro dos Espíritos, queria estudar o Livro dos Médiuns. Então, é hora de criar um grupo de estudo do Livro dos Médiuns, ainda que seja com poucas pessoas, e assim sucessivamente. E quais, então, as atividades de estudo? São essas, não é? Você tem as várias opções do livro Orientação à Área de Estudo do Espiritismo, tem um leque de opções que precisamos incluir ali o estudo recente que apareceu, que é o programa da nova era, que é o Evangelho Redivivo. Então, é importantíssimo também ter o estudo do Evangelho. Ah, mas para a gente chegar no estudo do Evangelho tem que passar por todos os outros antes? Não tem pré-requisito, gente. Depende muito. Se o interesse é estudar o Evangelho, já o EAD trata das parábolas, tem vários, né, assuntos relacionados com o Evangelho, e aí no Evangelho Redivivo é um estudo mesmo, e tem versículo a versículo, diriam grupos de versículos dos 27 livros do Novo Testamento. Então, ficar atento a isso. Agora, o jovem. Bem, a gente deve dar opção ao jovem. Nós já tivemos situações assim, o jovem chega e ele diz, mas eu não quero ir para a juventude. Ah, mas você só pode ir para a juventude, você é jovem. Então, mas, gente, espere um pouquinho. Deixa o menino ir lá do ESD, ver se ele gosta. De repente, se a gente tem um estudo lá, o estudo sistematizado, e deixa ele escolher. Ele vai para a juventude, olha, muitas vezes o que acontece, ele vai escolher ficar na juventude, porque lá ele encontra os pares, os amiguinhos, aquela coisa toda. Mas alguns deles vão preferir estar no ESD. Isso porque questões de estudo. Agora, nós estamos discutindo esse assunto, Cris, e é importante nós entendermos isso. Não é possível a integração de qualquer indivíduo, inclusive do jovem, somente numa área. É preciso pensar na integração do jovem no centro espírita, envolvendo todas as áreas. Nós amadurecemos o pensamento e temos aí trabalhado em conjunto com a IJ, não é? A área de infância e juventude,
com a comunicação. Os jovens normalmente são muito dinâmicos, se integram na área de comunicação, com a ápice. Ah, mas será que o jovem gosta do trabalho de assistência social? Gente, tem jovem que não gosta, não adora fazer esse trabalho. Então, é preciso que a gente dê ao jovem opção, para que ele escolha também onde ele gostaria de cooperar. E que ele se sinta útil, integrado. Nós temos um gap, né, uma espécie de espaçamento que ocorre. O jovem termina a juventude e desaparece da casa espírita, porque vai para a universidade, começa o trabalho profissional, às vezes é nesse período que se casa, ou logo ali em seguida, né, vai para o casamento, começa a ter filhos, e depois vai voltar só mais tarde para o centro espírita. Como é que a gente resolve para que isso não aconteça? Integra antes. Não é esperar terminar a juventude para que o jovem vá para a área de estudo. O importante é identificar aqueles que têm a tendência, que gostaria, já ir se integrando nas atividades da casa. Porque aí ele sai da juventude, mas ele já pertence à ápice, já é um trabalhador da área de assistência e promoção social, ou da área de comunicação social espírita, ou já é evangelizador. Porque tem muito jovem que adora, né, cuidar, ajudar e orientar as crianças. Ou ele já está num grupo de estudo, porque teve interesse e se integrou num grupo de estudo, que seja o ERG, que seja do Livro dos Espíritos. Então, é muito importante dar a oportunidade para o jovem não ficar achando que o jovem é a promessa do futuro. Essa ideia aí é ultrapassada, né? Todos nós somos realização no momento em que nós estamos. A criança é uma realização como criança. E o jovem é uma realização como jovem. O jovem pode ter muito impulso, não é, ter muita, assim, às vezes precipitação, mas trabalhando juntos, nós vamos vendo que as coisas vão se ajustando, porque nós aprendemos muito com os jovens e eles aprendem conosco. Então, hoje eu estou falando como uma pessoa de mais de 60 anos, mas eu comecei no movimento espírita, não é? Eu tinha os meus 10 anos, 9, 10 anos de idade. Então, a gente precisa guardar isso na memória. O Geraldo brinca, né, meu irmão, dizendo que nós somos jovens por mais tempo, não é? Então, manter essa juventude está aqui no olhar da gente, ó. E a gente acolher o jovem é um espírito antigo, com muita experiência acumulada, que está trazendo aí sangue novo, não é? Mas precisa também entender os processos, como é que está o andamento. Não se pode, como nós dissemos, ir fazendo um teto lá na casa que não esteja de acordo com a estrutura. Porque às vezes o teto é muito pesado, a parede não aguenta, os alicerces não aguentam e arrebenta tudo. Então o jovem precisa entender qual é o alicerce, quer dizer, tem que conhecer o trabalho anterior. Emmanuel coloca isso. Se ele se apoiar na experiência anterior, o jovem realizará muito. Então, é esse conjunto que a gente tem que estar atento. Né? Não sei se as meninas, a gente brinca com elas, meninas têm alguma coisa para acrescentar, né? Foi perfeito, Carlos. Meninas, queremos ouvi-las. Então, fazer com que o jovem se sinta útil, porque esse senso de utilidade desperta o olhar para a continuidade do trabalho. Então, ele não é simplesmente o carregador de cadeiras dentro do centro espírita. Ele é aquele elemento que tem ideias, e tem ideias muito dinâmicas que podem ser usadas sob a batuta do adulto. Então, essa integração. Pode até carregar a cadeira junto com a... Pode, mas pode, também trazer as ideias. Pode, porque aí há um dobrar de forças. Mas, na verdade, entender que esse jovem tem talento. Ele é um espírito imortal. Então, a idade mental, espiritual, está além do corpo. Então, nós temos que ter o foco nessa percepção e trazer o jovem para o dinamismo do centro espírita, auxiliar no planejamento das reuniões públicas, trabalhar com o planejamento dos estudos em todas as áreas, ser um elemento de pesquisa. Jovem adora pesquisar, adora trazer novidades. Por que não usarmos isso? Dentro da comunicação, como que os jovens trabalham os fatores multimídia? Então, nós temos que valorizar e dar esse envolvimento, esse acolhimento, porque assim como nós estamos preocupados
em acolher aquele que chega ao centro espírita, nós temos que acolher aqueles que estão conosco desde a evangelização infantil e propiciar o segmento para que esse espírito tenha essa noção e entenda que, embora ele precise desenvolver a sua parte intelectual, social, profissional, ele não precisa desgarrar do centro espírita, porque, na verdade, é um reforço que ele tem, esse amparo e essa continuidade no trabalho. Então, o que nós estamos vendo? O jovem não só pode, mas deve participar com os cuidados, formar equipes de planejamento para estudos, ele mesmo ser aquele líder do grupo da mocidade, ele possa ser valorizado, dando oportunidade a eles todos, os jovens, para pesquisarem, trazerem contribuições para os temas que estão em pauta no centro. Então, é um ponto crucial manter o interesse, busca do jovem pelo conhecimento da verdade, porque essa verdade ilumina e liberta, é o que nós sabemos. Então, aproximar os jovens das atividades do centro espírita é dar a eles oportunidade de mostrar os seus talentos, fazer com que ele se sinta útil, acreditar nas suas possibilidades, porque eles serão os dirigentes de agora e de amanhã. Permitir que participe com pequenas explanações nas reuniões públicas também. E também promover reuniões organizadas, realizadas por eles, mas com a monitoria e participação integrada do adulto. Muito bom. Olha, o nosso bate-papo está quase chegando ao final aqui no tempo de produção, mas temos ainda uma última questão relevante aqui para tratar com vocês. Nós teremos, nessa sequência da segunda temporada de programas, um programa que falará sobre as dimensões virtuais na Casa Espírita. Mas falando especificamente da área de estudos agora. Como entender este novo momento da humanidade, onde a tecnologia chegou a um ponto de conseguir ampliar horizontes físicos e dialogar com todas as partes do mundo. Quer dizer, é uma ferramenta, é um recurso que está ao nosso alcance. E como fica diante dessa realidade os estudos na Casa Espírita? Carlos. Cris, é muito importante nós entendermos, não é, que as coisas acontecem conforme a nossa necessidade, conforme nós já temos condições de abarcar e de realizar. Esta pandemia trouxe para nós uma lição. Nós havíamos iniciado em 2005 um estudo online já, não é, do Livro dos Espíritos, depois do Evangelho primeiro, depois fomos para o Livro dos Espíritos, implantamos de estudo da mediunidade, e a gente vem trabalhando com isso desde 2005. Quando chegou a pandemia agora, não é, em 2020, os centros espíritas foram praticamente empurrados para essa dimensão virtual. Porque nós estamos entrando na nova era, estávamos acomodados, né, esperando aí que a regeneração chegasse por graça divina, esquecidos que o trabalho é nosso. Então, a espiritualidade, né, proporciona para nós a oportunidade, nos desafios pelos quais nós precisamos passar, para a gente aprender, não é? E o centro espírita acabou sendo forçado aí para uma dimensão nova, que é a dimensão virtual. E antes dessa pandemia, o presidente Godinho, né, da FEB, logo que ele assumiu a presidência, ele nos disse na diretoria que nós precisávamos aprender a trabalhar com a internet, porque, por alguma razão, Jesus tinha permitido que a internet existisse nessa época. A FEB chegou a instalar uma sala lá para reuniões virtuais, essa coisa toda, e íamos naquela dificuldade, né? Porque nem tínhamos todas as ferramentas e também não tínhamos a consciência da importância disso. Mas agora, com a pandemia, nós aprendemos. Não tem mais volta atrás, gente. Nós vamos ter, naturalmente, centros espíritas que vão manter as suas atividades presenciais, e é preciso. Uma coisa não substitui a outra. São complementares, é a mesma coisa do estudo. A pessoa disse assim, mas se a gente fizer o estudo do Evangelho Rede Vivo, precisa fazer o ESG também? Gente, precisa fazer tudo. Não é? Cada coisa no seu tempo. Então, é necessário manter as duas dimensões, a presencial e a virtual.
Porque quando a gente abre um grupo virtual, aonde quer que seja, às vezes no interior, tem gente do exterior, de outros países, que acabam nos localizando. Às vezes são companheiros que viveram na cidade, gostaram do grupo, agora estão tendo chance de retornar para as atividades virtuais. Então, você começou um estudo virtual, de qualquer que seja o estudo. E aí, agora, porque está voltando presencial, você para com a atividade? E aquelas pessoas que estão agora participando também, vão parar de participar? Então, as duas dimensões. Por outro lado, muito cuidado, porque tem gente que se acomodou. Ah, mas é tão mais confortável fazer de casa, não é? Para que eu preciso ir no centro espírita? Ter que enfrentar trânsito? Ah, não, vou ficar em casa mesmo. Cuidado, viu? Porque às vezes a gente tem um compromisso, e sério, e a gente está renunciando a esse compromisso. Então, se você tinha um compromisso com a Casa Espírita antes da pandemia, entenda que o seu trabalho, a gente até fala, o nosso trabalho depois dessa pandemia com a dimensão virtual quadruplicou, é ou não é, Teuzi? Quadruplicou o nosso trabalho, não é, Cris? Então, nós temos que entender isso, nós temos condição de dar mais do que nós estamos dando. Mas, principalmente, gente, é trazer mais gente para o trabalho, tá bem? Compreender que o Centro Espírita é um apoio, ele não substitui o nosso estudo em casa, o estudo na família, o estudo individual, ele não substitui, ele é um complemento, mas um complemento fundamental, porque é no Centro Espírita que a gente discute as ideias, ouve as outras pessoas, apresenta a nossa experiência, ouve a experiência do outro. Então, as duas coisas são muito importantes, tá bem? E no estudo, logo que surgiu a pandemia, a área de estudo foi demandada e foi a primeira a publicar um documento, né, que foi elaborado pelo conjunto, tudo nós fazemos com a representação do movimento espírita na área de estudo. Publicamos o documento orientando como fazer os estudos online. O conteúdo é o mesmo, mas a forma muda. Muito bem. Aí depois, quando estava agora voltando, né, de novo, como é que a gente faz agora para voltar? Então, nós publicamos outro documento orientando como é que você faz para produzir essa integração das duas coisas e manter as opções para quem tem os interesses, não é? Então, nós temos muita gente hoje que participa de um grupo presencial, está voltando para o seu grupo presencial e mantém também atividades online ou no mesmo centro ou em outro centro espírita. Muito bom. Agora, só para o nosso encerramento, a gente quer ouvir um pouquinho a Elzita e a Elzi, só comentando muito rapidamente, meninas, a questão dos estudos virtuais com a produção da FEB TV. Falando em completude, é um processo em completude? Olha só, realmente essa questão dos estudos virtuais ampliou as fronteiras e nós temos que nos preparar para isso. É a característica dos tempos novos. E a FEB TV está com um trabalho fantástico. E a gente ousa dizer que este trabalho não substitui nem complementa o trabalho do Centro Espírita. Na verdade, surge como um recurso facilitador. É um plus, é um algo a mais nesse processo de busca, de encontro, de troca do conhecimento seguro. Então, é muito importante esse trabalho que a FEB TV tem realizado, mas ele surge para nós como um recurso facilitador para aumentar os nossos processos de fazer implantações e construção do conhecimento de uma forma muito rica, né? Então, é uma parceria que está no ar virtualmente e que nós temos que saber aproveitar. E saber aproveitar esses recursos, o que é? É essencial isso para a amplitude da construção do conhecimento, de conhecimento da verdade que liberta. Então, são recursos didáticos auxiliares, facilitadores no processo de busca e encontro com o conhecimento seguro. Muito bom. Elzi, foi uma maravilha estar com vocês. Elzita também, nosso querido Carlos. E foi muito bom podermos ratificar que, ao lado da oportunidade do estudo, temos a finalidade maior de formar homens de bem, abrangendo a orientação para conhecer,
compreender e praticar o Espiritismo. Esse desafio implica no incentivo à vivência dos postulados cristãos por todos os participantes, e a palavra de ordem é nos debruçarmos sobre os livros e colocarmos os ensinamentos em prática. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem temos um novo encontro onde trataremos do tema da área da família. Agradecemos a participação dos nossos convidados e lembre-se de escanear o QR Code que aparece aí na sua tela ou acessar oce.febtv.com.br para assistir à primeira temporada deste programa, os novos episódios que estão sendo preparados e, à medida que forem editados, serão lançados também aqui, ou fazer o download gratuito do Orientação ao Centro Espírita, como de outros documentos orientadores e materiais de apoio. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai semanalmente ao ar, sábado, às 10 horas da manhã, no canal da FEB TV no YouTube. Até a próxima semana. Anote na sua agenda, pois temos um encontro marcado. Até mais.